Roberta Mello mais uma vez com vocês. Eu queria dar as boas-vindas para todas as famílias, professoras, funcionários, todo mundo que está aqui representando a comunidade escolar das escolas municipais Jardim dos Comerciários, São João Batista, Nova York e Itamaraty. É uma honra mais uma vez estar entrando aí na sua casa através da sua telinha. Hoje para a gente conversar sobre emoções. O que são as nossas emoções? Bem rapidamente, eu vou contar para vocês. As nossas emoções, elas são respostas no nosso corpo do que a nossa mente está pensando, dos nossos pensamentos, respostas aos nossos pensamentos. Então, tudo começa no pensamento, né, gente? Imagina se nós estamos pensando coisas boas, emoções boas vão ecoar, refletir no nosso corpo. E também, se a gente está com um pensamento muito preocupado, com a mente muito agitada, isso vai refletir no nosso corpo. Por quê? As nossas emoções são questões físicas mesmo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de quando, por exemplo, a gente fica com raiva. Alguém fez alguma coisa com você que você não gostou. E você não teve coragem de falar aquela hora, na hora que aconteceu. E aí você guardou. Só que guardando, você ficou pensando naquilo, eu devia ter falado isso, eu devia ter falado aquilo, mas eu sou boba demais, por que eu não reagi? E aí você vai pensando tanto naquilo, aquilo toma tanto o seu coração, que o seu cérebro começa a disparar no seu corpo todo algumas químicas cerebrais. Alguns hormônios ou neurotransmissores são lançados na sua corrente sanguínea. E aí, você, como eu, fica muito vermelho. Talvez, como eu, fica muito vermelho quando tá com raiva. Talvez você sinta dor no estômago, o coração fique disparado, suor frio, diarreia, bambeza nas pernas. Isso tudo por causa do pensamento, foi gerada uma emoção. E as emoções, elas dão respostas no corpo físico. E a primeira resposta que aparece é no nosso rosto, nas nossas expressões. As nossas expressões mudam quando a gente está com raiva, não é? E hoje eu vim trazer aqui algo que é super importante e que eu aprendi com o pessoal do Espaço das Emoções. Na verdade, eu tenho acompanhado o Espaço das Emoções bem de pertinho recentemente. As minhas filhas estão fazendo um curso com eles sobre emoções em ação. Então, é uma brincadeira que eu aprendi com o Espaço das Emoções e eu gostaria de compartilhar com vocês, para vocês se conhecerem melhor, conhecer melhor as emoções do adulto, saber lidar melhor com as emoções do adulto e para vocês fazerem isso também com as suas crianças, para elas crescerem emocionalmente saudáveis e equilibradas. Depende de nós. O fato é que muitas vezes nós adultos que estamos criando as crianças, nós não somos emocionalmente saudáveis, nem equilibrados emocionalmente, né? Qualquer coisa estamos gritando, estamos batendo, estamos xingando, choro demais e grito demais e faço barraco no meio da rua. Porque nós não aprendemos a lidar com as nossas emoções de forma equilibrada, nós não fomos criados, a maioria de nós, né, gente, não fomos criados para isso. A gente foi criado ou para explodir, para brigar e qualquer coisa vira briga, ou nós somos criados para engolir sapos, carregar nos ombros o peso dos outros, né? E aí a ideia dessa brincadeira é que a gente possa manifestar e falar sobre as nossas emoções, porque nós somos os únicos seres da criação que falamos. Não é papagaio que repete, falamos com os do pensamento. Então a gente precisa aprender a se relacionar através da palavra, né? O que acontece com uma criança pequena? Quando ela vai lá e bate no coleguinha porque tomou o brinquedo, ou morde, né? Ela morde porque ela ainda não sabe falar. E ela ficou com raiva, porque raiva é da nossa condição humana.
tá tudo certo. Só que ela vai lá e morde, ela vai lá e bate. Mas nós somos os adultos responsáveis, competentes, que estamos do lado dessa criança. E a gente vai ensinar ela a resolver suas questões através da fala. Por isso que eu gosto tanto dessa brincadeira que eu vou ensinar para vocês. A primeira coisa, eu fiz aqui 5 emoções, vocês podem fazer outras, mas eu fiz 5 legais para a gente conversar. Aqui tem a alegria, que é amarela. Tem a raiva, que aqui está vermelha. Tenho a calma, que está verde. E tenho medo, que está assustado, preto. E temos a tristeza azul. Isso. Essas carinhas você pode fazer com a sua criança, você pede ela para colorir, se ela já der conta, ela pode recortar, desenhar um rostinho, tá bom? Você também pode fazer na forma de um dadinho, olha, alegria, medo, raiva, do jeito que você preferir. E aí já é uma coisa legal para vocês estarem juntos, né? Depois que vocês fizerem essas carinhas, vocês podem brincar de jogar o dadinho. E aí, por exemplo, joguei o dadinho, saiu na tristeza. Você está jogando com seu filho. E aí você vai pedir para ele, faz cara de tristeza. Aí ele vai fazer a cara de tristeza. Já é interessante porque ele vai começar a entender que no rosto a pessoa mostra às vezes como ela está se sentindo. Para começar a entender o outro, quando a gente, por exemplo, se chega no nosso trabalho e a pessoa está triste, da gente ser amoroso com ela e falar, o que você tem hoje? Da gente começar a sentir as pessoas pelo rosto. Olha, fulano tá com raiva, olha a cara dele de bravo. Por que será que ele está com raiva? Ok, a primeira coisa é imitar as expressões. E a segunda coisa é fazer perguntas sobre tristeza para que a criança fale. E é interessante deixar ela te perguntar também para que você fale para ela ver que você é um ser humano também, que também passa por questões assim. Então eu faço aqui com as minhas filhas assim, saiu a tristeza, fazemos a carinha, depois a gente fala, quando é que você sentiu tristeza pela última vez? Ou então, o que te deixa mais triste? E aí a criança vai aprendendo a falar sobre as emoções, ao invés de engolir as emoções e depois explodir, ou engolir e ficar deprimido, assim como acontece com a gente às vezes adultos, né? E aí a criança vai te perguntar também, e você? Outro dia eu fiz com as minhas filhas, as duas estão brigaiadas, gente, aqui dentro de casa, na época que a gente fez semana passada. Aí, por que vocês ficam... Mamãe, por que você fica triste? Eu falo, eu fico triste quando vocês duas brigam. Porque eu queria que vocês fossem mais amigas e entendessem mais uma a outra. Aí elas se pediram desculpa na minha frente. E eu fico pensando que se não fosse o joguinho, talvez a gente não ia ter conversado sobre isso, né? Olha só como que é interessante a gente ter estratégias para lidar com as questões. E esse aqui das carinhas, vocês podem deixar na geladeira. E aí um momento do dia falar, cada um vai lá e pega a carinha de como está se sentindo hoje. Por que você está se sentindo hoje assim? Ou a gente brincou domingo aqui em casa, a gente escondeu as carinhas, quem achava fazia a pergunta. Primeiro faz a carinha, faz cara de raiva, aí todo mundo faz cara de bravo. Aí depois, quando é que você se sentiu com raiva pela última vez? Uma pergunta super importante fazer na brincadeira. Você tá com raiva até agora por causa disso? Não, passou? Passou. Olha, então passa. E o que você fez para passar? Essa pergunta é muito importante. O que você fez para a tristeza passar? O que você fez para o medo passar? Porque passa, né, gente? A gente não fica com medo da barata que a gente viu o resto da vida. Passa. O que você fez para passar? Você estava triste ontem? Você ainda está triste hoje?
E o que você fez para passar? Aí eles vão começar a ver estratégias legais de passar a dor, né? De passar aquela emoção. Ah, eu brinquei, a minha filha fala muito, eu brinquei com as cachorras, eu brinquei lá fora com meus brinquedos. Uma coisa super legal, né? A minha filha mais nova tá com medo de dormir sozinha, né? E aí ela achou o medo na brincadeira. Cadê o medo? Ela achou o medo. Aí ela falou assim, a minha irmã me ensinou a fazer oração. Eu fiz oração na hora que eu fiquei com medo. E ela também me lembrou de cheirar a flor e soprar a vela. Cheira a florzinha, sopra a velinha. Porque a respiração, igual a gente já conversou em outros vídeos, acalma. Então a própria criança vai descobrindo meios dela se acalmar. Não é legal? Queria muito dividir isso com vocês hoje. Queria muito convidar vocês para ir lá no Instagram, quem tiver Instagram, no Espaço das Emoções Oficial. Toda quarta-feira, 19 horas, tem aulinha sobre emoções para criança. Toda quarta, 19 horas, com a professora Caena. E eu estou participando com as minhas filhas e é um momento muito rico. Atividades como essas e outras, ela dá lá toda quarta-feira às 19 horas. Fica a dica aí para vocês, um beijo e até a nossa próxima sexta. Tchau, tchau!